Olá, alunos. Desculpem a interrupção do outro vídeo, né? Vamos continuar na página 12 e 13, no texto Alegria de Sentir, Alegria de Pensar, e na página 13, Olhar de Filósofo, né? Falar sobre a ideia de Bento de Spinoza. Nesse sentido, a gente vai falar sobre sentimentos. Qual a influência dos sentimentos em nossas vidas, né? Quando eu estou triste, eu vou agir de uma forma, e quando eu estou alegre, eu vou agir de outra. Isso é simples, né? Por exemplo, se eu estou estudando, no caso, mas acontece alguma coisa triste na minha família, provavelmente eu vou ter mais dificuldade para ir para a sala de aula, para assistir aula, para fazer as atividades. Então vai ter aquele desânimo, né? Contudo, é importante que a gente exercite a capacidade de pensar racionalmente, a capacidade de perceber um objetivo maior, que aquela fase irá passar, aquelas tristezas irão passar. Então, quando a gente lembra dessa ideia de buscar coisas positivas, a gente vai retomar o pensamento de Sócrates, os primeiros textos que a gente trabalhou na terceira unidade. Então, Sócrates ele falava que existem características que mudam com o tempo e existem características que permanecem com o tempo. Então, as que permanecem é a nossa alma e a nossa capacidade de pensar, e as virtudes, né? Então ele falava sobre isso. Então ele dizia para você conseguir melhorar como pessoa, deveria buscar as virtudes, buscar exercitar essas virtudes, né? Então, quando a gente faz uma analogia com o texto Alegria de Sentir, Alegria de Pensar, a gente pode trazer essa alusão de Sócrates, né? Exercitar as virtudes, né? Então eu não posso me prostrar, ficar parado, ficar triste com algo que acontece. Eu tenho que buscar sempre uma luz no fim do túnel. A gente tem uma vida curta, entre aspas, né? Breve para se viver. Então a gente não pode se prostrar, ficar parado, ficar apático, ficar triste com o que acontece com a gente. A gente tem que buscar sempre algo maior. Então, através desse autoconhecimento, né? Lembra a frase, conhece-te a ti mesmo, é que a gente consegue perceber esse objetivo maior da nossa vida, né? A nossa vida não vai se encerrar naquela tristeza que aconteceu. Os sentimentos irão oscilar, desculpem. A nossa vida irá oscilar entre alegria e tristeza. Ninguém vive 100% alegre, nem 100% triste. Existe uma briga de opostos aí, né? Para que exista a felicidade, a alegria, tem que existir a tristeza. Então, se você vive só de momentos felizes, uma hora você não vai ver sentido na sua vida também. Então, existe um contrabalanço, né? Existem os opostos. Então, para eu perceber um momento de felicidade, eu passo por momentos tristes também, né? Em minha vida. Então, Bento de Spinoza também colabora com essa ideia, né? Que ele diz que a alegria aumenta a nossa capacidade de ser e de agir. Quando ela fala de ser, está falando da essência, né? Lembra que esse capítulo está falando sobre o autoconhecimento. E a nossa capacidade de agir de acordo. Então, aumentando minha capacidade, eu percebo quem eu sou, quais são minhas qualidades, quais são meus defeitos, né? Aumenta a nossa capacidade de ser, a essência, né? Eu sei quem sou, percebo minhas dificuldades e tento mudar essas características negativas. E com isso, com essa tentativa de mudar, eu consigo agir de acordo perante os desafios que irão por vir e os que já estão acontecendo. Então, segundo a frase de Bento Spinoza, né, que é um autor da época do Renascimento, né, esse filósofo, ele busca o quê? Desculpem, busca não, ele citou essa frase: a alegria aumenta a nossa capacidade de ser e de agir. Então é isso. Quando eu percebo os desafios que irão por vir, tento mudar, eu consigo agir de acordo perante os meus problemas. E logo em sequência, nas páginas 14 e 15, tem o texto Você é o Universo e Olhar de Filósofo, com a ideia de Jean-Paul Sartre. Então, o primeiro texto, Você é o Universo, na página 14, ele fala sobre o microcosmo
e macrocosmo. A gente explicou isso em outras aulas, mas é apenas uma revisão, né? O microcosmo é você, a pessoa, o indivíduo, né? E o macrocosmo é o universo. Então, eu estou inserido neste universo. Então, para que eu viva coerentemente, viva bem no mundo, eu tenho que perceber minhas qualidades e meus defeitos. Então, lá vem aquela história também do autoconhecimento. Aí a gente falou na penúltima aula sobre estoicismo, né? Que é a busca pela ataraxia, por esse equilíbrio. A ataraxia é isso, é o equilíbrio, o exercício da temperança, o exercício do equilíbrio, o exercício das virtudes. Você nunca vai buscar os extremos, tem que estar equilibrado. Então os estoicos buscavam isso. Você ter uma vida plena, com alegria, mas que essa alegria não trouxesse prejuízo em um futuro. Então a busca da ataraxia é esse equilíbrio, essa capacidade de não agir por impulsividade. E logo em sequência tem a ideia de Jean-Paul Sartre, né? Que é um autor contemporâneo, né? Que ele viveu até a década de 80. E esse autor ele tem uma ideia diferente dos gregos antigos. Na Grécia Antiga existia a ideia que a essência já era pré-definida. Já definia quem eu sou, a minha essência. E o destino já estava traçado. Já a ideia de Jean-Paul Sartre muda um pouquinho. Ele está ligado à linha filosófica descrita como existencialismo. Quando fala de existência, está falando de viver, né? Então, quando eu falo existencialismo, está ligado à vivência. Essa questão da vivência... Então, o ato de viver, o ato de existir, precede a essência. Segundo Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Essa frase não é dele, mas converge com a ideia dele, né? A existência precede a essência. Então, eu tenho que viver. E através dessa vivência, eu vivendo no mundo, agindo no mundo, eu consigo transformar a minha essência, mudar quem eu sou, né? Então eu existo primeiro para poder ser, no caso, né? Depois, em sequência que vem a essência. Então, segundo a frase que ele citou aqui, ó, tem até uma frase dele aqui, ó. Você pode inventar a si mesmo. Então a gente é livre para construir quem somos. Eu construo minha personalidade, eu construo quem eu sou, o que eu percebo sobre mim, o que as pessoas percebem sobre mim, de acordo com essa construção pessoal. Então é basicamente isso que a gente trabalhou durante o terceiro bimestre. Então esses conteúdos irão cair na prova. Sigam esse vídeo como uma referência. Revisem os vídeos antigos da lista de vídeos do terceiro bimestre. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula, que iniciará o conteúdo do quarto bimestre.